Vou aproveitar o domingo hoje para responder algumas perguntas que sempre me fazem. Todo mundo sabe, né, que me segue já há um tempo, pacientes também sabem que eu tenho 2 filhos, um adolescente, uma criança de 5 anos e meio e um adolescente de 14 anos. E aí, ontem a gente estava num encontro aí com muitas mães de adolescentes e elas, Thaís, a gente tá tudo desesperada, porque como é que a gente faz para que eles estudem? Como é que a gente faz? Eles não passam desodorante. Thaís, como a higiene deles muda na adolescência, viu? Como é que a gente faz para continuar sendo aquela mãezinha que a gente gosta de ser, mesmo com o distanciamento deles, mesmo com preservando e respeitando a privacidade do adolescente? Como nós vamos ser mães de adolescentes em tempos de tanta internet, de tanto estímulo? Então vamos lá, né? Todos os desesperos das mães aí. Eu me incluo, gente. Eu sou igual a vocês. Vocês precisam desmistificar essa ideia de que porque é psicólogo, porque é terapeuta, porque é um professor, um pedagogo, que ele sabe tudo, que dá todas as respostas e que elas estão sempre corretas. Isso é uma grande mentira, é inverdade, né? A gente também aprende a cada momento com os nossos filhos, né? Meu pai dizia sempre que os filhos vêm ao mundo para nos ensinar. E eu tenho certeza disso. Então, o filho adolescente, ele ensina pra gente que você precisa se reorganizar, se reestruturar, afetivamente e emocionalmente. Porque quase tudo que a gente vai apontar, ele vai negar. Ele vai achar que não é legal. Mesmo que ele acate depois. É a forma com que você coloca pra ele que vai fazer com que ele acate ou não a sua ideia. Impor as coisas, muitas vezes, eu diria que na grande maioria não vai. Até onde eu posso impor e cobrar e até onde eu tenho que ser amiga, colega, amparar, estar junto. Eu gosto muito de acolher. Eu sou muito do toque, da conversa, do chegar, do falar também das besteiras. Então, eu penso que ganhar a confiança do seu adolescente é o principal. E para isso você precisa deixar ele livre, dar liberdade para que ele fale de assuntos importantes e sérios com você, para que ele confie em você. Só que essa relação precisa ser construída. Ela não vai acontecer assim do dia para a noite. Então, eu prefiro ter os amigos mais próximos, eu prefiro estar sempre por perto, para levar, para buscar, para reunir na minha casa, porque assim eu estou junto, ouvindo, participando, acolhendo e também corrigindo, dando broncas o tempo todo. Essa é a arte de ensinar o tempo todo. Outra coisa que eu acho importante dizer é que as mães precisam entender que os filhos estão crescendo e a autonomia se constrói também. E não quer dizer que ele ter autonomia, ele vai deixar de amar você, ele vai gostar menos de você. Tem mãe que quer continuar cuidando do adolescente como se ele fosse uma criança. É importante essa transição também das mães. As mães precisam desapegar do filho bebê para que ele possa crescer, voar. Ah, mas dá medo. Dá muito medo. Ah, mas tem risco. Tem muito risco. Quem é que diz que a nossa vida adulta também não tem risco? Também não dá medo. Mas a gente enfrenta, a gente está junto. Nós precisamos ser apoios firmes, modelos, apoios sólidos. E aí a gente vai ganhar a confiança dele. A higiene muda também? Para alguns sim, não é uma regra. Para muitos muda. Você tem que sim ficar atento e cobrar, porque senão para ele tá tudo certo. A privacidade deles precisa ser respeitada, mas a gente também precisa, ter a liberdade assistida, né? A gente precisa sim olhar celular, checar com quem está conversando, que conversas são essas. Se ele está contando alguma coisa para você de um amigo, você fala, é do seu amigo, mas é com você, como é que é? É a fase dos primeiros namoros para alguns, de descobertas afetivas para outros. Nós precisamos sim falar sobre drogas, sobre sexualidade, sobre os riscos disso também, de gravidez na adolescência. Falar abertamente e deixá-los livres para também perguntar. Se você tem dificuldade em fazer isso, peça ajuda, mas não dá para ignorar esse assunto na adolescência. Presta atenção nisso. As mães ficam de cabelo em pé quando eu falo isso lá no consultório, mas tem que falar. Tem que falar.
Outra coisa que essas mães estavam me perguntando, né? Como é que a gente faz para que a gente confie neles, né? Porque eles às vezes vão sair, vão para uma festa, vão para um aniversário. Alguns pais permitem que os filhos saiam mais tarde, um pouco, outros não. Aqui na minha casa isso ainda não acontece, tá? É um combinado nosso. Ele sai, ele vai no shopping, por exemplo, ele vai na festa com os amigos de aniversário, mas é sempre em locais que eu conheço os pais, que a gente leva e busca, e não passa das 11 horas, meia-noite. É um combinado da minha casa, mas eu sei que tem outras casas que se organizam de forma diferente. Então, para você ter confiança no teu filho, você precisa saber como ele chega em casa, como ele sai de casa, com quem ele está, e o que ele está fazendo nesses lugares. É olhar no olho dele mesmo, é conversar seriamente. Lembra de quando você tinha seus casos? É a fase das primeiras brigas que a gente sofre horrores depois, que a gente quer morrer, mas a gente tem que fazer. Ah, mas você é chata, mas que mãe que é só legal? Se a gente for só legal, tem coisa errada aí. Aí me perguntam sempre, Thaís, você acha que é mais difícil educar menino ou menina? Eu acho que é mais difícil educar menina. É a minha opinião como psicóloga e como mãe. Eu não tenho meninas. Então, eu nunca achei que as tivesse. Eu sempre soube que seria mãe de meninos nas minhas 2 gestações. Mas eu acho, sim, que é mais fácil educar meninos. As meninas têm muito mais competição entre si. Por vaidade, por estética, por comparações. Os meninos fazem menos isso entre si. Não que não façam, mas é muito menos importante, menos impactante. Os meninos são mais parceiros entre si. Eles agregam um outro garoto quando ele tá mais de fora, ou quando tem um menino que não é tão enturmado. E as meninas fazem o quê? Excluem, porque ela não é nossa amiga. Ou porque ela não usa o estilo de roupa que a gente usa. E então, nesse sentido, eu acho que os meninos são muito mais tranquilos, né? Vivem mais leve a fase da adolescência. Também vejo que as meninas têm muito mais variação hormonal, fazendo com que dificulte o humor delas, né, pro positivo, todo mês, devido à menstruação. Os meninos têm variação hormonal? Se tem. O meu filho mudou da água para o vinho na adolescência em relação ao humor, mas a variação todo mês não ocorre. Então, é mais fácil nesse sentido também você saber conhecer os limites e as fases. Já vai ficar longo pra caramba, né? Eu falei que ia ser rápido, mas olha só, para finalizar. Outra coisa é que como a gente precisa educar os meninos para cuidar das meninas, né? Para tratar as meninas com respeito, educação e acima de tudo, lembrando, ela não é a sua irmã, mas ela poderia ser. Ela não é sua prima, mas ela poderia ser. Então, posicione-se com educação, respeito e muito cuidado com essa garota. Ah, mas ela não se dá o respeito. Ah, mas ela fala besteira, mas ela faz X, Y, Z. Não é porque ela faz que você precisa concordar e assinar embaixo. Você pode ser aí um sinalizador até para essa garota que não faça coisas tão ruins ou tão ousadas para a fase dela de adolescência. Você pode ajudá-la também nesse aspecto. Então, respeito. E se eu posso te dizer, acostume-se, ele vai tomar um banho de perfume para sair de casa. E ele vai ter um xodó com aquele cabelo que não pode encostar a mão, que parece que o mundo vai acabar. Ele vai sim te amar e te odiar no mesmo dia. Porque é assim que a adolescência se constrói, se faz em todas as casas. Ninguém está imune a passar por isso. E é necessário que seja assim, para que eles se descubram, se reconstruam e se posicionem como homens. Eu estou falando aí com muitas mães de meninos, mas também para as mães de meninas. E pais também, né? Porque os pais também passam pela mesma fase, o mesmo filho. Porém, a relação é pai e filho, não mãe e filho. A mãe, às vezes, quer muito mais cuidar do menininho como ele era pequenininho. Acostumei com essa ideia. Agora você tem um homem aí dentro da sua